Olá pessoal, nós estamos aqui na Faculdade de Direito do Sul de Minas para apresentarmos a você que está nos acompanhando de casa o terceiro encontro da Jovem Advocacia, o terceiro encontro do Jovem Advogado, promovido pela 24ª subseção da OAB Pouso Alegre, a Ordem dos Advogados de Pouso Alegre, a Ordem dos Advogados do Sul de Minas, e nós estamos aqui para falar com o nosso amigo presidente, Dr. Luiz Paulo Moreira, que sempre abre as portas da 24ª subseção para que você de casa conheça um pouco dos trabalhos que a OAB Pouso Alegre realizam, e são muitos trabalhos. Esse é um exemplo do trabalho, essa grande juventude, os jovens advogados, né, doutor Luiz Paulo, reunidos aqui para aprimorar os seus conhecimentos. Boa noite, Lucas, obrigado pela oportunidade, boa noite a todos. Sim, a OAB Pouso Alegre sempre nessa entoada de valorizar o jovem advogado e a jovem advogada, né? Então, com esse intuito que a gente está fazendo esse grande evento, é o terceiro encontro da advocacia jovem de Pouso Alegre e região, com renomados juristas da nossa Minas Gerais, né? E também do Brasil. Bom, a gente sabe que na quinta-feira, dia 26 de julho, teve dois grandes nomes aí da advocacia, dentre um deles responsável também, participa da Operação Lava Jato, né, doutor Luiz Paulo? Fala um pouco pra gente, está vendo inclusive algumas fotos aí do evento do dia 26. De fato, Lucas, de fato, ontem estivemos aqui, né, estava aqui presente na Faculdade de Direito do Sul de Minas, o Antônio Carlos, o famoso Cacai, né, um dos maiores criminalistas do país. Se eu não estiver enganado, está entre os 10 melhores da nossa nação, né? E também o Rodrigo Moreira, que é o fonoaudiólogo, também especialista de oratória, deu também um belo uma palestra para a gente, né, para as pessoas que estavam presentes ontem aqui no auditório, e foi de grande sucesso, né? O Cacai, a gente pode chamar ele assim, que é um amigo, já acompanho o trabalho dele há algum tempo, é um excelente profissional, um excelente criminalista, né? Atua, né, defesa na Lava Jato, né, e inclusive ontem ele foi bem enfático ao falar sobre as garantias constitucionais, né, o devido processo legal, especificando inclusive, falando até que os fins não justificam os meios. Para se chegar à procura, como é que se diz, combater a corrupção, não se pode atropelar as garantias constitucionais previstas no artigo 5º da nossa Constituição, que querendo ou não, tem que ser respeitadas, né? E ele bem disse sobre a criminalização da advocacia. O que está se fazendo hoje é isso. Estão criminalizando o advogado e a advogada no seu mistério, na sua função. E isso é perigoso para a democracia, né? A advocacia forte é uma democracia forte, e isso que ele quis dizer. Então, partindo disso aí, ele foi bem enfático nesse sentido. Agora, isso é importante até para os jovens advogados, né, doutor Luiz Paulo? Os jovens estão se ingressando aí, tem poucos mais de 2, 3, 4, até 5 anos de vida na área jurídica, e é importante uma palestra com nome de peso para eles poderem conhecer um pouco mais do ambiente do advogado, né? Perfeito. E complementando, né, Lucas, hoje teremos também a palestra do doutor Marcelo Leonardo, que é outro ícone da advocacia criminal brasileira, e o doutor Adilson Rocha também, outro expoente da advocacia criminal mineira e brasileira. Justamente, é isso mesmo, aprimorar o jovem, a jovem advogada, né? E isso é de suma importância, porque a OAB sai ganhando com isso, né? A sociedade sai ganhando com isso. Os novos advogados com maior conhecimento jurídico, quem sai ganhando é a sociedade, como sempre tem dito em programas anteriores. Então, partindo disso aí, a OAB Pouso Alegre sempre é forte nesse sentido para aprimorar mesmo a classe, principalmente o jovem advogado, né? Isso é muito importante. E com base nessa ideia da nossa gestão, patrocinamos esse grande evento aqui da Jovem Advocacia Pouso Alegre, por que não dizer, do Sul de Minas. E a OAB tem se preocupado, sua gestão, doutor Luiz Paulo, tem se preocupado em investir no jovem advogado, que é o futuro da profissão, né? Perfeito. Inclusive a nossa casa, a casa da OAB, que eu falo que é a casa do advogado, nós fizemos um espaço lá, justamente um escritório compartilhado, porque aquele advogado recém-entrado no mercado de trabalho, não tem um escritório, não tem um local,
ele procura a casa do advogado, ele agenda lá, ele tem lá um computador, ele tem a biblioteca, ele tem um scanner, ele tem todo um aparato logístico para ele poder desenvolver a profissão dele. Então, ele ligando lá, agendando, ele pode atender o cliente, usar as máquinas, da maneira que puder, né? Então, a OAB está lá, a OAB está sempre do lado da jovem advocacia. E tem que ser assim, Lucas, porque todo começo é difícil. Na advocacia, eu já falei anteriormente, eu não vim de família jurídica, né? Eu tive que ir lá, e na época minha, né, era muito mais difícil. Hoje a OAB não, hoje a OAB está mais aquilatada, mais equipada para receber o jovem advogado, né? Então com esse intuito que nós montamos esse escritório compartilhado, né, justamente por isso, para aprimorar e oferecer ao jovem advogado a casa. Lá é a casa dele, né? Lá é a casa dele, lá que ele tem que exercer a sua profissão, e lá ele vai ser sempre bem recebido. O doutor Paulo, e as expectativas para essa sua gestão, para esse seu mandato ainda aí à frente da 24ª subseção? Ó, Lucas, nós estamos lutando, estamos aí nessa caminhada árdua, mas gratificante, né? Eu durmo com a consciência tranquila do dever cumprido, né? Apesar de ter até 31 de dezembro, a nossa gestão termina em 31 de dezembro, vai ter a eleição agora em novembro, né? Então, com esse intuito, né, de fazer um serviço bem feito para a advocacia, sabe? Eu acho que isso está no meu sangue, está no sangue da nossa diretoria, do nosso conselho, das nossas comissões, né? De plano, agradecer também a comissão da Jovem Advocacia, capitaneada pela doutora Laísa Guedes, que é de excelência. A comissão é a menina, como diz, a menina dos meus olhos também, né? Então, por quê? Porque o jovem advogado merece mesmo essa proteção mesmo da OAB, ele precisa disso, né? Então, a gente está neste caminho, né, para valorizar o jovem e a jovem advogada e o jovem advogado. Obrigado, doutor Luiz Paulo, obrigado aí pela entrevista, e a gente vai continuar acompanhando aqui esse grande evento da OAB. E é firme e forte, conto com você que está começando, se Deus quiser, com grandes palestras, doutor Marcelo Leonardo hoje, com o doutor Adilson Rocha, né, será de grande importância para a advocacia aqui de Pouso Alegre. A gente então vai conferir aí imagens aí desse grande encontro que acontece aqui em Pouso Alegre, promovido pela 24ª subseção da OAB Pouso Alegre. Bom, nós vamos conversar com um dos palestrantes dessa noite, o Dr. Marcelo Leonardo. Ele é advogado, criminalista, professor da UFMG na área, um grande especialista que hoje está aqui, né, Dr. Marcelo, para compartilhar seus conhecimentos com os jovens advogados numa importante matéria hoje e num assunto em pauta e evidência, que é o advogado criminalista, né? Pois é, nós temos um prazer de comparecer na subseção da OAB de Pouso Alegre, neste encontro da Jovem Advocacia e nessa tradicionalíssima Faculdade de Direito do Sul de Minas. Na nossa palestra de hoje, nós vamos abordar um tema que anda preocupando a sociedade brasileira nos dias atuais, que é a possibilidade de prisão do réu após a confirmação da condenação na segunda instância, que é a situação, por exemplo, do ex-presidente Lula. E há todo um debate de natureza jurídica em torno disso. O próprio Supremo Tribunal Federal no tema anda dividido, ora tem 6 ministros num sentido, ora 6 ministros no outro. E os estudiosos do direito processual penal sustentam que, na realidade, a Constituição brasileira consagrou a presunção de inocência, estabelecendo que ninguém pode ser considerado culpado enquanto não houver o trânsito em julgado da condenação. Daí, no nosso modo de ver, só pode haver a prisão depois da condenação definitiva, quando não couber mais nenhum recurso. Até porque nós podemos ter situações em que, se prevalecer o entendimento que hoje está dominando o Supremo Tribunal Federal, uma pessoa pode ser presa após a decisão de um tribunal de segunda instância e depois ser absolvida nos tribunais superiores. E não há nada que pague um dia passado no cárcere injustamente. Agora, doutor Marcelo, como trabalhar isso e como a população também, quem é leigo, entender melhor esse trabalho jurídico? Veja bem, ninguém pode ser contra o combate à corrupção.
Nós entendemos que a corrupção é um crime grave que prejudica toda a sociedade, desvia recursos destinados às atividades básicas do Estado. Mas este combate à corrupção tem que ser feito dentro do Estado democrático de direito, com respeito à Constituição, para que nós tenhamos segurança jurídica para proceder. Muitas vezes, a opinião dos estudiosos do direito não é aquela que agrada a população. Se você perguntar à população brasileira se ela é a favor da pena de morte, a população brasileira vai dizer que sim. Mas isso é vedado definitivamente pela Constituição. Então nós temos que ter um ponto de equilíbrio. E o ponto de equilíbrio é respeitar o que está na Constituição brasileira. Agora, doutor Marcelo, que orientação o senhor deixa para a população e para os novos advogados aí, a maioria aqui com menos de 5 anos de carreira, que mensagem o senhor deixa para eles? Veja bem, no meu caso, que já tenho mais de 40 anos de profissão, o recado que a gente dá para quem vem para a área do direito é o seguinte: estudar, estudar e estudar. Estudar sempre, permanentemente. Ser ético, responsável e permanentemente estudioso. Agora, para a gente encerrar, o que é mais difícil? A área criminal, a área civil? O que é mais difícil para um advogado? Veja bem, a gente deve fazer aquilo que gosta. A pessoa, para trabalhar bem, tem que ser feliz. E para ser feliz tem que fazer aquilo que gosta. Eu amo a advocacia criminal, vivo dela 24 horas por dia, toda a minha família é ligada à advocacia criminal e a gente é feliz por fazer aquilo que gosta. Bom, a gente vai conversar aqui com outro palestrante que hoje participa aqui deste grande evento promovido pela OAB Pouso Alegre, OAB Jovem, doutor Adilson Rocha, grande criminalista. Doutor Adilson Rocha, fala um pouco pra gente hoje dessa sua palestra, o que vai ser trocado de assunto aqui, discutido as ideias com os jovens advogados. Eu ia tratar com os jovens advogados sobre a atuação do advogado, no advogado criminalista, no mercado hoje. Entretanto, eles pediram para eu fazer uma palestra mais técnica, aí eu vou falar sobre causas de extinção da punibilidade com enfoque na prescrição. Agora, conta isso, para quem é leigo em casa, o que significa isso? Prescrição é uma causa de extinção da punibilidade que o povo de casa chama de caducou. É quando o crime caducou. Entretanto, no processo penal, prescrição é uma questão técnica, tem uma série de detalhes técnicos que muitas vezes, digo eu até, a maioria dos advogados desconhecem alguns macetes, e o que eu pretendo fazer aqui hoje é mostrar para os colegas esses macetes, assim, os pontos que você tem que estar atento para não deixar que uma pessoa chegue aí ao cárcere cumprindo uma pena prescrita, ou seja, uma pena que caducou, o que é um absurdo, uma ilegalidade total. Existe um prazo para isso? Existem vários prazos, depende do crime, depende da pena aplicada, então tem uma série de situações na questão do trato do prazo prescricional. E é exatamente isso que os operadores do direito em geral, não só os advogados, como os juízes, membros do Ministério Público, os delegados de polícia, têm dificuldade no trato com esses prazos e a questão do processo penal em relação àquele caso concreto, porque cada caso tem uma situação especial visto ao olhar da prescrição. Doutora Adilson, qual que é o caso mais complexo para um advogado criminalista? Tem um caso assim que possa citar como exemplo que seja mais complexo para um advogado? Todos os casos são complexos, né? Porque envolve a liberdade alheia. Então a advocacia criminal, ela obriga um estudo constante, ela obriga um trabalho muito reto, muito digno. Por quê? Porque o risco é a liberdade do seu cliente e se não chegar ao cárcere, pode chegar uma sentença condenatória, transitada julgado, o que traz também uma série de prejuízos para a pessoa. Então, uma pessoa, quando ela tem uma sentença penal condenatória transitada em julgado contra ela, mesmo que ela não tenha experimentado por um dia a prisão, essa sentença condenatória, por si só, gera uma série de efeitos negativos, altamente prejudiciais à vida dessa pessoa. Agora,
Agora, quando essa sentença penal condenatória ela está prescrita ou o processo transcorreu com algum momento de prescrição, é isso que não pode definitivamente acontecer. Porque uma vez tendo caducado o termo popular, é preciso acabar com aquele processo, que é o que a gente chama na técnica de extinguir a punibilidade. Agora, que mensagem o senhor deixa para o jovem advogado que quer entrar nessa área aí criminalista? Estuda, meu amigo. Tem que estudar com força, ter uma conduta ética, profissional reta, não se envolver diretamente com o fato praticado pelo cliente. Ele tem que saber agir como um profissional do direito e fazer valer todas as condições inerentes à defesa daquele cidadão, independentemente da vontade de quem quer que seja, porque o advogado não está subordinado ao juiz, não está subordinado ao Ministério Público, não está subordinado ao delegado de polícia, é uma atuação absolutamente independente e o cidadão que está sendo acusado de qualquer crime, ele conta com a seriedade, com o estudo, com o compromisso do seu advogado. E é preciso conhecer a história do direito penal, do direito processual penal brasileiro, para que a gente possa realmente estar atualizado e sofrer com a situação atual. Nós vamos conversar aqui com o presidente da Câmara Municipal de Pouso Alegre, vereador Leandro Moraes, que também prestigia hoje esse evento. Vereador, presidente, é importante essa participação no evento. O senhor que é egresso aqui da Faculdade de Direito, bacharel em Direito, sabe da importância jurídica e do papel que a advocacia tem para a garantia da democracia e da cidadania, né? Exatamente. Eventos científicos como esse, desenvolvido pela comissão da OAB Jovem aqui da 24ª subseção, com o apoio da subseção Pouso Alegre, são de extrema importância para o meio jurídico, né, para o meio acadêmico. Eu tive a alegria e o privilégio de dirigir, ser presidente do diretório acadêmico, professor Jorge Beltrão, aqui da Faculdade de Direito, por 2 mandatos. E nós tivemos a oportunidade de promover diversas ações e congressos como esse, né, para abrir a discussão, né, no mundo científico de temas jurídicos. Isso contribui muito para os advogados, contribui muito para os estudantes de direito e é uma ferramenta que a OAB possibilita de conhecimento. Conhecimento nunca é demais, né? E hoje nós tendo a oportunidade de assistir palestras com pessoas de renome, profissionais de destaque no meio jurídico, é um grande privilégio. Eu quero parabenizar aqui, aproveitar a oportunidade para parabenizar a 24ª subseção, na pessoa do seu presidente Luiz Paulo, e toda a comissão da OAB Jovem, na pessoa do meu amigo Charles, que não mediram esforços para trazer esse evento para cá, para dar a oportunidade para os jovens advogados, para os advogados experientes e para os acadêmicos aqui da Faculdade de Direito, de participar e poder absorver conhecimento através de grandes palestras que aconteceram nos dias de ontem e acontecem nesta sexta-feira aqui na Faculdade de Direito. É uma alegria poder vir participar de um evento em Pouso Alegre, convidado pela doutora Laísa Guedes, ilustre presidente da comissão OAB Jovem da 24ª subseção da OAB de Minas Gerais. Um dos destaques aqui desse grande evento promovido pela Jovem Advocacia da 24ª subseção de Pouso Alegre é o Dr. Sérgio Leonardo, ele que é o diretor tesoureiro da OAB Minas Gerais, está hoje participando, prestigiando aqui a 24ª subseção. Um grande evento, Dr. Sérgio, a importância da valorização do jovem advogado, dando aí opções para eles conhecerem um pouco do mundo jurídico, né? Isso, a OAB de Minas Gerais tem um cuidado especial com a jovem advocacia. E esse terceiro encontro dos jovens advogados do sul de Minas, aqui em Pouso Alegre, é um momento de troca de experiências, difusão de conhecimento e uma oportunidade de confraternização para os colegas jovens advogados e advogadas. Agora, os temas hoje abordados aqui são temas hoje voltados um pouco, no último dia foi falado aí um pouco sobre a Lava Jato, a Operação Lava Jato, a parte da criminalista, né? Hoje o advogado ele acaba sendo um pouco criminalizado por essa questão da corrupção, da política, de defender político A, político B. Como trabalhar isso com o jovem advogado? Na edição deste ano do Encontro da Jovem Advocacia, o foco é a advocacia criminal, que está em evidência exatamente em virtude dessas operações policiais, especialmente da Operação Lava Jato. Hoje, como disse ontem o Cacai, que aqui esteve, o nosso amigo Antônio Carlos de Almeida Castro, a advocacia está sendo criminalizada. O Judiciário e o Ministério Público têm confundido a figura do advogado com a figura do próprio cliente
e às vezes até com o fato criminoso. Nós não podemos admitir nem tolerar isso, porque o advogado é indispensável à administração da justiça e um processo penal justo depende de contraditório e da ampla defesa com todas as garantias inerentes a tal garantia fundamental. Agora, doutor Sérgio, como a população de casa, quem está nos acompanhando, pode decifrar, desligar, vamos desmembrar o advogado do seu cliente e a defesa do seu trabalho? Como a pessoa pode entender isso melhor? É muito importante entender que todas as pessoas têm direito de serem defendidas e que todas as pessoas são presumivelmente inocentes até que um processo, com todas as garantias, chegue ao fim e a considere culpada. O cidadão de Pouso Alegre, o cidadão do sul de Minas, tem que compreender que aquelas pessoas que às vezes são anunciadas nos jornais como investigados, como denunciados ou até como condenados em primeira instância, têm em seu favor o trabalho da defesa, para explicar as razões pelas quais a pessoa cometeu o ato, para negar que o ato tenha sido cometido, enfim, para que a justiça seja feita. E cada cidadão que acaba por defender um processo penal em que a culpabilidade vem pré-definida, em que o réu entra no processo condenado pela opinião pública, deve fazer uma reflexão e imaginar que isso que hoje acontece com aquele que está nas capas dos jornais pode acontecer na sua casa, com um familiar seu ou contra si próprio. Daí porque é importante que defendamos o direito do outro de ser defendido, o direito do outro à presunção de inocência, o direito do outro ao contraditório e à ampla defesa, porque um dia cada um de nós pode precisar exercitar tais direitos. Agora, para os jovens advogados que nos acompanham, que mensagem você deixa para eles? Uma mensagem de otimismo, de alegria, uma mensagem calcada em 5 palavras: ética, prerrogativas, estudo, oportunidade e participação. Participem da Ordem dos Advogados do Brasil, exerçam com ética a profissão, utilizem e conheçam e defendam de forma intransigente as nossas prerrogativas profissionais. Estudem sempre e agarrem essa oportunidade de exercer uma das mais belas profissões que é possível de ser exercida no nosso país e a única reconhecida no próprio texto constitucional. Integrante da OAB Jovem, Bruno Henrique, advogado, né, doutor Bruno Henrique Moreira, vai falar um pouco pra gente, ele que participou da organização, né, doutor Bruno? Como que é organizar um evento desse porte com grandes nomes da advocacia mineira? Boa noite, Lucas, boa noite a todos, obrigado pela presença. Foi difícil, aquele nervosismo de estar organizando um evento desse patamar, pessoas, advogados e pessoal da sociedade toda aqui em Pouso Alegre, mas enfim, tá aí, deu certo, ontem sucesso. Os palestrantes de ontem, todo mundo só elogiando, e hoje tá mais uma noite de evento com 2 grandes nomes aí da advocacia criminal no estado de Minas. E a grande dificuldade, como eu havia comentado com você anteriormente, é o fato de nós sermos jovens advogados e tentar trazer esses nomes de renome nacional para essa palestra. Eu acho que essa foi a grande dificuldade, mas graças ao apoio da seccional e da subseção conseguimos, e o apoio da própria faculdade também, que nos cedeu esse espaço. Hoje a gente vendo aí o auditório cheio, a recompensa de um trabalho bem feito. Com certeza, o auditório, o público é presente, o auditório lotado é a maior recompensa que a gente pode ter, e com certeza dizer que o terceiro encontro dos jovens advogados vai ficar para a história dessa atual gestão. E nós deixamos isso muito obrigado para todos que vieram. Bom, nós vamos conversar agora com o doutor Bruno Silveira, advogado, secretário-geral da OAB aqui em Pouso Alegre, 24ª Subseção. Um grande evento, né, doutor Bruno? Trazer grandes nomes da advocacia no encontro para os jovens advogados. Boa noite, Lucas. Boa noite, amigos. É um grande evento, né? Pelo 3º ano consecutivo, a nossa comissão da OAB Jovem faz um evento de prestígio, e dessa vez de prestígio nacional. Ontem, no primeiro dia do evento, tivemos o prazer de ter aqui um dos maiores criminalistas do Brasil, Dr. Cacai, um
advogado com grande repercussão, inclusive na Lava Jato, no Mensalão e outros processos de destaque no Brasil. Hoje nós teremos aqui o Dr. Marcelo Leonardo, ex-presidente da OAB, teremos aqui o Dr. Adilson Rocha, um grande expoente da advocacia mineira, ou seja, esse evento nosso ele ganhou uma magnitude muito maior do que nos outros anos, em festejo aqui à jovem advocacia, que é o futuro nosso aqui da subseção. Gostaria de agradecer a 24ª subseção e toda a diretoria, na pessoa do meu querido presidente Luiz Paulo, e dizer que eu tenho muito orgulho de ter sido escolhida para ser presidente da OAB Jovem, dessa sua primeira gestão como presidente da 24ª subseção. Muito obrigada. Bom, eu estou no meio aqui de dois grandes advogados, um advogado criminalista, Dr. Adilson Rocha, o outro advogado trabalhista, Dr. Carlos Messias Muniz, conselheiro da OAB Minas Gerais. Hoje aqui trabalhando um assunto, né, Muniz, um pouco diferente, a área criminal, né? Você não é dessa área, né? Fui. Já foi? Fui. Durante 10 anos militei na área penal. Não fui um grande criminalista, mas aprendi a admirar esse tipo de direito, Lucas. E admirar não só o direito em si, mas aqueles colegas advogados, como exemplo, tivemos aqui ontem Antônio Carlos, eles falam Cacaia, chamam Antônio Carlos de Almeida, né? Hoje Marcelo Leonardo, e acima de tudo, Adilson Rocha, que é o ícone da advocacia mineira e até nacional no ramo do direito penal, criminalista de renome. Isso é importante. É bom para vocês, esse evento que a Ordem está fazendo, OAB Jovem, parabéns, trazer esses ícones para mostrar à sociedade o que é a dificuldade, as condições que está a área penal nesse grande Brasil tão amado nosso. Mas, lamentavelmente, desprezado pelas grandes autoridades. E não vou nominar aqui quais seriam aqueles, né? Em detrimento do judiciário, da sociedade. Até porque, como dizia Adilson Rocha, muitas vezes, em muitas palestras, Lucas, aquele mais necessitado, o pobre, aquele tanto de P, é que realmente paga a cota para falar, nós estamos punindo, mas estamos punindo inadequadamente, que a justiça penal não está para esse naipe na qual nós esperamos. Temos que pensar na Constituição. Estamos atropelando todos os mandamentos jurídicos para uma imagem que fala, vamos punir, punir, punir. E punir adequadamente. E acerca desses fatos, acima de tudo, quem poderia explanar? Adilson Rocha, esse meu mestre, eterno mestre, no direito penal. Fala aí, Adilson. Prazer em tê-lo aqui em Porto Alegre novamente. Né? Traga para essas crianças, como eu, sou muito jovem, esse é um ancião, a experiência no direito criminal é fundamental. Meu amigo, colega de assento no Conselho da OAB de Minas. Adilson, a palavra é sua. Bom, já que nós estamos falando para um canal que não é estritamente jurídico, para o povo em geral também, então eu preciso dizer que o povo tem aquela crença de que prender pessoas resolve o problema da violência, resolve o problema da criminalidade. E definitivamente isto não é a solução, este não é o caminho. Para que você possa ter uma ideia, nós começamos 2000 aqui no estado de Minas Gerais com 38 mil pessoas presas. Hoje nós já estamos com 77 mil pessoas presas e a violência só aumenta, a criminalidade só aumenta. Então não é esse o caminho, não é prendendo pessoas que eu vou resolver o problema social, que é um problema gravíssimo. Hoje você não pode andar à noite, nem numa cidade como essa, o problema da violência, o problema da criminalidade. Então é preciso trabalhar com inteligência, com eficácia, mas é preciso, antes de tudo, você, cidadão, aprender a votar. Conheça o candidato que você vai votar nele. Não vote em troca de dinheiro, em troca de favor, não vote em troca de nada. Vote com a sua consciência, pesquisando aquele que você acha que é um bom candidato para o estado de Minas Gerais, para a nação brasileira. É isso, Muniz. Lucas, evidentemente não posso discordar de forma alguma. Eu acho que a formação da sociedade está em saber eleger aqueles que vão cuidar da nossa legislação. Essa mudança, essa composição de entendimento que está na nossa Corte, e digo até mais na nossa Corte Suprema, é difícil. A insegurança jurídica. A partir do momento que alguns acham que Constituição não vale, vale a opinião pessoal, a convicção que talvez o magistrado tem, totalmente errado. Vamos rasgar a Constituição e vamos ver um estado de ditadura. E não é o caso que o Brasil, a duras custas, modificou.
Foram anos e anos, sangue, suor, lágrima, para colocar uma Constituição cidadã, para termos um Estado democrático de direito, aonde que o direito de defesa é sagrado. E por isso contamos, hoje, volta a parabenizar a OAB Pouso Alegre, a OAB Jovem, em trazer ícones como Marcelo Leonardo e Adilson Rocha, para colocar em discussão temas importantes quanto esse. Porque sem o direito de defesa, sem respeito à lei, nós não podemos viver. E principalmente essa lei que é criada por um legislativo, qual seja, eleito, de onde que o Adilson é muito feliz em colocar, em saber em quem votar. Nós não queremos ser um Estado ditatorial, não. Queremos viver na democracia, conquistado a muito sacrifício. É o que eu coloco. E dizendo aqui, ó, alegria, certo? Apesar que eu não poderia estar aqui hoje, mas vim cumprimentar meu amigo Marcelo Leonardo e, em principal, Adilson Rocha, que é o hino que está sempre todo o estado de Minas Gerais, deixando a família em casa, deixando o lazer numa plena sexta-feira, que seria o dia ideal, né, Adilson? De tomar aquela cerveja, aquela cachaça de salina, mas não, está aqui em Pouso Alegre, a 400 quilômetros, demonstrando o carinho, o conhecimento e o ensinamento da boa advocacia, do bom cidadão e da boa cidadania. Adilson, muito obrigado pela sua presença. Adilson, então é importante para a gente frisar aí, agora principalmente nesse ano eleitoral, escolher bem os candidatos para não sofrer consequências em 4 anos. Com certeza, porque é de lá que vem as leis, que vem o executivo, que vem a prática de como fazer, especialmente na esfera da violência, da criminalidade. Então é preciso conhecer para votar certo. Vote certo, cidadão.